Paz e graça, queridos, paz e graça da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe o seu corpo, a sua alma e também o seu coração. Queridos, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Um assunto que talvez você esteja precisando muito. O Espírito Santo vai trabalhar no seu corpo, na sua alma e no seu coração. Vamos ver o texto que se encontra em João capítulo 6, versículo 1 a 15, que diz o seguinte: preste bem atenção. Depois disso, partiu Jesus para outra banda do mar da Galileia, que é de Tiberíades. E grande multidão seguia, porque via os sinais que operavam sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Jesus subiu ao monte e assentou ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Felipe respondeu: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para cada um deles. Tome um pouco. Bem, vamos parar por aqui. Queridos, o tema dessa mensagem poderia ser: o pouco com Deus se torna muito. O pouco com Deus se torna muito. Há um momento onde Jesus ele prega para multidões, há um momento onde Jesus ele sobe ao monte, há um momento onde Jesus ele é atraído pelas multidões. Tem uns textos que falam que tinha 5.000 homens. E se tinha 5 homens, provavelmente, no mínimo, teria cerca de 30.000 pessoas. Porque os homens, eles levavam as mulheres, e as mulheres, naquele tempo, tinham muitos filhos. As mulheres de Israel, ela tinham a proclamação de ter filhos. E por baixo aí, as mulheres de Israel tinham 6 filhos, 5 filhos, no mínimo tinha 30.000 pessoas. Mas Jesus, queridos, vê a sua fé. Veja no versículo 6. Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. A primeira coisa que eu aprendo é que Deus ele conhece as nossas necessidades. Mas Deus ele faz uma pergunta a Felipe. Deus ele dá uma direção a Felipe. Deus faz uma pergunta lógica a Felipe. Deus na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Jesus fala para Felipe: Felipe, como é que estão as coisas aí? Onde nós vamos comprar pão, Felipe, para comer? Aí Felipe dá uma resposta que é meio que lógica: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. Ou seja, Felipe ele foi racional. Felipe ele não usou da fé. Né? Você vai ver um discípulo que ele apresentou uma solução. Porque a pergunta que Jesus fez foi uma pergunta poderosa. É uma pergunta, como os coaches falam, são perguntas poderosas para lhe trazer respostas ou soluções poderosas. Mas o que é que ocorre? Felipe, ele falou: olha, Senhor, eu tenho aqui 200 denários, 200 dinheiro de pão, não bastarão. Ou seja, para uma população de 30.000 pessoas, o que Felipe estava dizendo era que os 200 dinheiro de pão ia comprar apenas pão para 200 pessoas. E a maioria extremamente esmagadora ia ficar sem pão. Né? Ou seja, se eu tenho 30.000 e tiro 200, vai ficar 29.800. Né? Algo que é absurdo da metade. Mas vamos lá. Perceba que Jesus, ele sabia, né, a razão que os discípulos ele ia proceder, principalmente a Felipe. Queridos, quando você coloca diante de Deus, quando você faz as coisas certas, quando você pede a Deus, quando você coloca a sua vida de forma equilibrada, sensata, coerente diante de Deus, Deus multiplica aquilo que você tem. Às vezes tem pessoas que têm muito, mas o que é que ocorre? Tudo que vem de dor, tudo que vem ser a bênção de Deus se torna pouco, e tudo que o pouco que você tem vai se fazer multiplicar. Então, Felipe, ele tinha a ideia de que o pouco era pouco, mas pelo menos Jesus ele teve essa interrogação
e ele deu essa resposta a Jesus. Mas vamos para adiante. Versículo 7. Filipe respondeu: 200 dinheiro de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que isto para tanto? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar, e assentando-se, pôs os homens em números do quais 5.000. Veja só, André já foi um pouco mais contundente. André já trouxe a solução. André falou, olha, Filipe falou, olha, tem aqui 200 dinheiros para comprar 200 pães. André falou, olha, tem aqui 5 pães e 2 peixinhos, agora eu vou apresentar o Senhor, agora o Senhor que vai fazer. É pouco isso aí, mas eu creio que o Senhor vai multiplicar. Essa era a ideia de André. Por isso que alguns livros, como os livros A Quarta Dimensão de Po Yang Shu, fala sobre a questão da escola do irmão André. E André foi muito sábio nesse momento, porque ele colocou diante de Deus algo que Deus poderia multiplicar. Queridos, quando você tem a visão nesse sentido, peça a Deus visão, peça a Deus ideias. Nesse momento, peça a Deus visão e peça a Deus ideias. Muitas pessoas nesse momento, ela pede dinheiro, ela pede bens, ela pede isso, pede aquilo. Não, mas peça a Deus ideias, peça a Deus visão, para que você venha a ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então, você precisa ter a ideia de que Deus, ele está no controle de tudo. Você precisa ter ideia de que Deus, ele faz muito mais abundante daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que nos opera. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 4, versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece. A Bíblia diz em Lucas capítulo 1, versículo 37, que para Deus nada é impossível. A Bíblia diz em Efésios capítulo 3, versículo 20, que Deus pode fazer muito mais abundante daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nós opera. A Bíblia fala em Jó 42, versículo 2, que nenhum dos pensamentos do Senhor pode ser impedidos. A Bíblia fala em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, que eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e escutar a minha voz, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Queridos, então, não limite o poder de Deus. Não limite a ação de Deus. Coloque diante de Deus e tenha fé. Nós ouvimos ontem que a atitude de Ana foi o que? Adorar. Quando você debate, quando você vai na sua própria razão, quando você elocubra em si mesmo antes de entregar a Deus. Porque quando você entrega a Deus, Deus vai lhe dar uma solução. Quando você entrega a Deus, Deus vai lhe dar uma sabedoria. Quando você entrega a Deus, Deus vai lhe dar uma resposta. Quando você entrega a Deus, Deus vai lhe dar uma porta. Quando você entrega a Deus, Deus vai lhe dar uma saída. Quando você entrega a Deus, Deus vai lhe dar uma solução. Quando você entrega a Deus, Deus vai lhe dar uma resposta contundente. Então, primeiramente, busque a Deus, adore a Deus. Eu sempre falei, queridos, é uma coisa banal que as pessoas têm como certo, né? Por exemplo, mas não é uma coisa banal. Não é uma coisa banal, é bíblico. A Bíblia fala que buscai a Deus sobre todas as coisas e as demais coisas serão acrescentadas. Buscai a Deus entre todas as coisas e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, quando você busca a Deus, queridos, as coisas começam a acontecer na sua vida. Quando você busca a Deus, a solução vem na sua vida. Deus manda a sua providência, Deus manda o seu maná, Deus manda a solução na sua família, seja na área conjugal, seja na área sentimental, seja na área emocional, seja na área espiritual, seja na área financeira, seja na área material. Não importa, Deus vai mandar a solução na sua vida. Primeiramente, busque de Deus. Busque de Deus, busque saber de Deus, busque adorar a Deus, busque a presença de Deus. Nós vivemos no ativismo. Eu vi uma vez uma pregação do pastor Gustavo Bessa. Não sou muito de ouvi-lo, mas embora seja um grande homem de Deus, mas eu vi uma pregação dele e Deus falou comigo há muito tempos atrás. Por quê? Porque uma das coisas que tem parado a igreja é o ativismo.
As pessoas querem resolver as coisas na força do seu braço. As pessoas querem resolver coisas na força do seu intelecto. As pessoas querem resolver as coisas na força da sua inteligência. Mas esquece de buscar a Deus, um conceito do Espírito Santo. E quando eu falo pessoas, são pessoas da própria igreja. Por isso, queridos, quando você vê os homens de Deus, quando eles adoraram, quando eles buscavam Deus, aí você vê Jacó. Jacó adorou, Jacó buscou a Deus e o que foi que ocorreu? O que foi que ocorreu? A fonte nasceu. Então, queridos, perceba que Deus ele pode fazer muito mais abundante daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que nós opera. Deus ele pode fazer coisas tremendas na sua vida. Deus pode fazer coisas tremendas na sua vida. E Deus vai fazer coisas espetaculares na sua vida. Vamos lá. André mostra uma solução, uma resposta de fé. É o que eu e você precisamos fazer. Ter uma solução e uma resposta de fé. Eu e você, nós temos que ter uma solução e uma resposta de fé daquilo que Deus ele pede. Daquilo que Deus apresenta. Pode ser o que for, a mínima coisa. Uma coisa que você pode não dar nada, mas que você venha fazer com o empenho de ajudar o outro. O que Jesus falou? Olha, fazer aos homens aquilo que quer que vos faça. Fazer o bem sem olhar quem. Tenha oportunidade de desenvolver o sentido altruísta no ser humano. Ou seja, você abençoar a pessoa, você ser abençoado e abençoar as pessoas. Mas algo que me deixa feliz, tanto em Felipe e André, embora André fosse mais contundente, é que os dois apresentou uma pequena solução. A solução de Felipe foi uma solução mais racional, claro. Não foi uma solução de forma concreta, contundente, pertinente, foi até coerente, mas não foi aquela solução plausível como André. Porque André, ele colocou nas mãos do Senhor. E aí falou, Senhor, esse 5 pães e 2 peixinhos é que nós temos. Não dá para a multidão. Jesus falou, tudo bem, o resto deixe comigo. Ele levou até Deus, a Jesus, e falou, o resto deixe comigo. Jesus falou, o resto deixe comigo. E perceba o versículo 8 e 9. Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? Disse André. E disse Jesus, mandai assentar os homens. E havia a relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e havendo dado graças, partiu pelos discípulos. E os discípulos que estavam assentados, igualmente também dos peixes, quantos eles queriam. Queridos, é algo que é maravilhoso. Deus deu graça, Jesus deu graças. Quando você dá graça a Deus, Deus multiplica. Quando você coloca diante de Deus, Deus multiplica. Quando você pega aquilo que ninguém dá nada, a pequena coisa, quando você pega o seu provimento, a sua provisão, por mínima que seja, Deus multiplica. A multiplicação vem com o abastecimento de Deus. É Deus que faz multiplicar. Lembre-se, o pouco com Deus é muito. E o muito com Deus é pouco. Porque você vê hoje pessoas bilionárias, mas são infelizes, e pessoas simples que são felizes, e vice-versa também, porque não é o dinheiro que eu tenho, é você que precisa ter o dinheiro, não é os bens que tem que ter você, é você que precisa ter os bens, mas infelizmente a maioria tem essa percepção do que os bens, quanto maior bens, mais seguro ele está. Pelo contrário, querido, quanto mais Espírito Santo você tiver, quanto mais a unção de Deus na sua vida, quanto mais você for cheio do Espírito Santo, quanto você for buscar mais a palavra, quanto mais você se encher da palavra, mais bens você vai ter, mais bens você vai alcançar. E como eu falo sobre tudo, não falo bens materiais, porque a Bíblia fala, lutai pelo bem que não perece, não pelo bem que permanece. Mas claro, se Deus quiser lhe dar uma grande bem, tome posse sim, porque Deus ele abençoa a vida das pessoas e não está incutido de você não receber um bem material, mas apenas você não colocar o seu tesouro naquele bem material. Muitos colocam bem material, seu valor, a sua vida em bem material, como carro, como casa, como fazenda, como apartamento, como lanchas,
como aviões, como ilhas, né? Você vê hoje em dia muitas pessoas que alcançam sucesso. Eu sou coach, né? Por estudo, pela afirmação de ler vários livros. Você pode ver aqui vários livros lidos e já vi muitos coaches que saíram do zero para ter uma vida de abundância. Mas a maioria deles, eles sabem que o valor não está nos bens. O valor não está em ser uma pessoa milionária, em ser uma pessoa multimilionária, uma pessoa bem de vida. Mas o valor está em promover o sucesso na vida dos outros. Queridos, quando você faz o sucesso da vida dos outros, quando você abençoa a vida dos outros, quando você dá direção à vida dos outros, quando você dá direcionamento à vida dos outros, quando você influencia a vida dos outros para melhor, pode ter certeza que você já é uma pessoa multimilionária. Alguém me perguntou um dia, olha, você quer ser milionário? Você quer ser rico? Você quer ser multimilionário? Eu falei, eu já sou. Porque graças a Deus, eu tenho um Deus maravilhoso, eu tenho um Deus que eu considero como Pai, eu tenho a saúde, eu tenho os meus dons talentosos que Deus me deu, e eu me considero muito, muito, muito multimilionário, porque a multidão de riqueza está no coração e na espiritualidade de um homem conhecer a Deus e se relacionar com Ele. A multidão de riqueza, queridos, como eu já falei, não é você ter 1 bilhão na sua conta, não é você ter 1 milhão na sua conta, não é você ter 500 mil na sua conta, não é você ter 300 milhões na sua conta, não. A multidão de riqueza não é você ter uma mansão com Lamborghini, com Ferrari, com Mercedes, com BMW, não. A multidão de riqueza está no seu coração. A Bíblia diz que guarda o teu coração, porque por ele saem todas as saídas da vida. Onde tiver o teu tesouro, lá está o teu coração. Mas claro, se Deus te der algo, glorifique a Deus, exalte a Deus, apresente a Deus e não coloque nada acima de Deus. Acima de Deus, só o próprio Deus. Amém? Glória a Deus. Então, queridos, vamos lá. Você precisa ter essa compreensão e dar graças. Receba alguma coisa, dê graças a Deus. Dê graças a Deus, cante louvores. Interessante que o salmista, ele fala, olha, está alguém contente, cante louvores. Está alguém doente, ore. Está alguém feliz, cante louvores. Pegue seu violão, cante ao Senhor. Não sabe tocar, cante com sua boca. A maior sinfonia e orquestra do mundo, queridos, são as suas cordas vocais. A maior sinfonia não é Beethoven, a maior sinfonia não é de Chopin, a maior sinfonia não é de Mozart, a maior sinfonia não é sinfonia não é de Moscou, de Berlim, de Milão, não é a melodia de Buenos Aires, mas a maior melodia são as suas cordas vocais. Quando você adora o Senhor, quando você exalta o nome do Senhor, quando você estabelece o seu louvor ao Senhor, adore o Senhor, cante louvores. Você vai ver salmos, a partir do Salmo 100, vai estar uma direção contundente, uma enxurrada de direção do salmista, falando, olha, cantai louvores ao Senhor, porque é bom, exaltai ao Senhor, porque é bom, cantai hinos de gratidão ao Senhor. Você vai perceber, faça esse teste, leia a partir do Salmo 100 e você vai ver uma direção de louvor e agradecer ao Senhor. Louvai ao Senhor porque sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor porque Ele é bom. Louvai ao Senhor porque Ele faz grandes coisas. Enfim, existe 1001 motivos para nós adorarmos, bendizermos e glorificarmos o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queridos, versículo 12. E quando estavam nascidos, disse aos seus discípulos, saciados, disse aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães e cevada, que sobejaram os que havia comido. Ou seja, sobrou 12 pães e 12 cestinhos, né? 12 pães e 12 cestos, né? 5 pães e cevada que sobrevaram o que havia comido. Ou seja, 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada que sobrejaram aos que havia comido. Sabe o que isso significa, queridos? Abundância. Isso significa abundância. Deus vai surpreender você. Deus vai surpreender a sua vida.
Deus vai surpreender a sua história nesse pouco que você tem, nesse pouco que você acha que você tem. Não é com usura, não é passando por cima dos outros, não é colocando os outros para trás. Deus vai lhe surpreender, Deus vai multiplicar. Vai chegar coisas poderosas nas suas mãos, vai chegar coisas tremendas nas suas mãos e você vai ajudar as pessoas, você vai abençoar as pessoas e não se torne aquilo que lhe feriu. Por exemplo, se você foi abençoado e alguém te negou a bênção, não, se abençoe a todos, faça o bem sem olhar a quem. Você vai ser abençoado por Deus, porque Deus ele vai passar a bênção para suas mãos. Deus vai passar esse bastão de vitória para suas mãos. Deus vai fazer com que você seja abençoado, que você seja transbordante nesse pouco que você tem, apenas nessa quantidade que você tem. Me lembra também um texto que se encontra em Êxodo, capítulo 15, versículo 27, que tem o mesmo teor, e o texto fala o seguinte, Êxodo 15, versículo 27. A Bíblia, queridos, ela é uniforme, e diz o seguinte, então vieram ali, e havia ali 12 fontes d'água, 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. Ou seja, foi uma história onde Moisés estava com o povo, e havia uma questão de falta de água. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo que havíamos de beber. Mas Moisés, ele adorou o Senhor. Moisés, ele buscou o Senhor. Ele falou, vamos clamar ao Senhor, vamos buscar o Senhor. E Deus tornou as águas que eram amargas em águas doces. E além de uma fonte, tinha 12 fontes de águas doces. Queridos, deixa eu te falar algo com conhecimento de causa. A murmuração, ela impede Deus agir. Eu, muitas das vezes, murmurei. Eu tive que reconhecer esse pecado da murmuração. Porque a murmuração, ela trava a bênção de Deus na sua vida. E quando eu confessei e deixei, Deus fluiu o rio de água viva que estava no meu ventre. Então você precisa deixar a murmuração. A murmuração, queridos, ela impede que o Senhor abençoe a sua vida. A murmuração, ela impede que o Senhor lhe leve para um próximo nível. A murmuração, ela impede que você tenha uma sintonia com Deus, que as coisas espirituais sejam preenchidas na sua vida. E interessante que muitas das vezes, já falei aqui, que nas igrejas, as pessoas pensam que pecado é roubar, matar e prostituir, e também é, Mas contudo, todavia, entretanto, murmuração, maledicência, os pecados que eu falei, os pecados da alma, maledicência, murmuração, comiseração, lamúria, autopiedade, complexo de inferioridade, são pecados tão nocivos quanto esses que eu citei. Então você precisa se desprender desses pecados. Você reconhece, você confessa a Deus. Queridos, diante de Deus, confesse todos os seus pecados. Fale para Deus todos os seus pecados. Entre na porta do seu quarto e tenha intimidade com Deus como Pai. Deus é seu Pai. Nós temos ouvido isso de uma forma até intensa quando nós chegamos na Shekinah. Na Shekinah, Deus falou fortemente sobre a paternidade. E eu quero falar para vocês o seguinte, a paternidade de Deus, ela é real. Deus é o teu Pai, Deus é o teu pastor, Deus ele cuida, ele ama a você. Tem um versículo que eu acho bonito que diz o seguinte, poderia a mãe esquecer do filho do ventre? Por quê? Porque a ligação da mãe com o pai, não estou dizendo que a mãe é mais importante, mas a ligação da mãe com a criança, com o filho, é muito mais forte do que o pai. A ligação, digamos, de recém-nascido, porque ela gera criança, ela tem algo químico, emocional, espiritual com a criança, mais do que o pai que está de forma externa. E quando é muito difícil você ver uma mãe, ela de si própria, ela desvincular de uma criança. Tem um caso ou outro aí, mas isso é ação diabólica ou ação química fortíssima. São esses dois casos. Mas fora disso, é impossível. E a Bíblia fala, pode a mãe esquecer do filho que amamenta, que vente, ainda que essa esqueça, todavia eu não esquecerei de ti, diz o Senhor dos Exércitos. Louvado seja o nome do Senhor. Outro versículo que eu acho importante é o seguinte, se teu pai e tua mãe te abandonar, o Senhor te acolherá. Meu Deus, é para você dar glória a Deus aí, aleluia, até uma hora. Claro que eu quero que seu pai lhe ama, que sua mãe lhe ama, né? Eu quero que sua mãe lhe ama, seu pai lhe ama, né? Mas se você foi de alguma forma rejeitado
até mesmo não teve essa compreensão, pode ter certeza que Jesus, ele lhe abraça, e o abraço de Jesus é caloroso, forte, maravilhoso, não tem um abraço melhor. Mas vamos para frente. Então, queridos, quando você adora, quando você coloca nas mãos do Senhor, Deus faz coisas grandes, Deus faz coisas tremendas e passa a faltar na sua vida. E passa a faltar na sua vida. Às vezes você vê, por exemplo, celebridades, pessoas, elas não têm a felicidade. Você olha no olhar dela, não tem a felicidade. Porque, querido, é fato, a felicidade verdadeira é só quem dá Jesus. A felicidade verdadeira é só quem dá Jesus. É por isso que eu de todas as formas, uma coisa que Deus me chamou desde adolescente, né, é ser um influenciador para ganhar almas, influenciador não somente para ganhar almas, mas para influenciar as pessoas que conheçam a Cristo. Então você precisa apresentar Cristo às pessoas, você precisa ganhar almas. Nós estamos numa campanha de gerar almas. Gere uma alma para Cristo, para que você venha cuidar. Gere uma alma para Cristo, para que você venha alimentar. Gere alguém que você venha ganhar para Cristo, alguém que está no mundo, alguém que pode estar afastado da igreja. E quando eu falo gerar alma, não quero dizer que você vai pegar o pior traficante do seu bairro, o pior maconheiro do seu bairro. Não, não é isso. Se for isso, glória a Deus. Mas não é isso. É aquele pai, aquele vizinho, aquele irmão, aquele sobrinho, pessoas que estão próximas da sua casa, como mais próximas da sua casa. Não precisa você pregar o evangelho para ele, não. Apenas em oração. Quando você gera, queridos, aprenda a história. Quando você gera, você primeiramente gera em oração. Você busca a Deus, você se arrepende de si mesmo, tem o seu momento com Deus e começa a clamar a Deus no recôndito do seu quarto. Quer ganhar uma alma para Jesus? Comece na oração. Pegue o nome daquela pessoa, escreva na sua agenda, escreva naquela pessoa a necessidade que ela tem. Ou seja, se ela tem um vício de drogas, né, coloque lá, Senhor, cura ela do vício de drogas, quebra esse espírito maligno e traz essa pessoa para a tua casa. E depois que você ter a persistência, a paciência, a perseverança, já falei da forma do 3Ps, que é bíblica, e do 3F. Persistência, paciência e perseverança. Anote aí. Depois que você tiver persistência, paciência e perseverança, aliado a foco, força e fé, você vai ver que tudo vai acontecer de bom na sua vida. Tudo vai acontecer de bom na sua vida. Anote aí. São os 3Ps. A fórmula desenvolvida que Deus me deu para ganhar alma. Foco, força e fé. O que é foco, força e fé? Você vai ter foco naquela pessoa. Por exemplo, você quer ganhar o seu irmão para Jesus. Aí você vai colocar focado nele ali. Ó. Você vai orar por todo mundo. Mas em respeito da salvação, você vai orar por ele. Você vai ter foco. Aí passa um mês, nada. 2 meses, nada. Você vai continuar orando. Até se passar anos, você vai continuar orando. Força. Você vai ter momentos que você vai ter que joelhar, ler a Bíblia, declarar a palavra. E fé. E crendo que Deus já respondeu. Não estou dizendo que vai levar anos. Não estou dizendo que vai levar meses. Pode ser até no mesmo dia que você fizer uma oração. Ei, queridos. Deus me manda falar aqui. Tem coisas que para acontecer só basta uma ação sua. Tem coisa que para acontecer só basta uma ação sua. Tem coisa que para destravar só basta uma ação sua, por menor que seja. Talvez você fale do parente seu que não é cristão. Talvez você fale de um irmão, de uma irmã sua que não é cristão. De um vizinho que não é cristão. De um amigo que não é cristão. E você não faz nenhuma oração. Talvez a única oração que você fizer, talvez, não estou dizendo que é regra, pode mudar a solução e pode dar uma solução plausível para aquela pessoa. Eu me lembro que a primeira alma que eu dei para Jesus foi em 1999. E Deus me colocou para ganhar a primeira alma que eu ganhei para Jesus. Pense no cidadão abençoado. Mas Deus me colocou na vida dessa pessoa. Eu comecei a orar por ela. Comecei a ler a palavra. Orar, ler a palavra. Orar, ler a palavra. Depois de 6 meses, aquela pessoa que estava no lodo do pecado aceitou a Jesus e hoje serve a Cristo em espírito e verdade. Tem uma família linda, abençoada e é um obreiro de Deus. Eu não desisti no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês, nem no quarto mês, nem no quinto mês. Mas no 6º mês, Deus me recompensou
com a grande vitória que foi a salvação daquela alma. Eu creio que houve festa no céu. Então, e de lá para cá foram várias almas que nós ajudamos, né, em Cristo Jesus. Deus nos usou como uma ferramenta, como um canal, como um instrumento para a glória de Deus. Porque a honra é para Deus e a glória é para Deus. Não esqueça, a honra é para Deus e a glória é para Deus. A honra é para ti, Senhor, e a glória é para ti. Então você tem que fazer isso baseado nesses dois propósitos. A honra é para Deus e a glória é para Deus. Outro dia eu vou falar, não tome a glória de Deus. Não tome a glória de Deus. Por isso que muitos pregadores, né, pertinentes do passado, coerentes no passado, mas não ficaram atentos e vigiando nesse erro e acabou pagando o preço. E muitos que vigiaram estão até hoje, até muito mais. Então queira fazer parte do segundo grupo. Então, queridos, Deus vai te surpreender. O pouco com Deus é muito e o muito com Deus é pouco. Deus vai multiplicar o que você tem. Deus vai multiplicar o que você tem. Quando você entregar na mão de Deus, quando você adorar o Senhor, quando você buscar o Senhor, quando você estabelecer um nível, um alinhamento espiritual de busca, de gratidão e exaltação ao nome daquele que reina para todo sempre, a saber, o nosso Deus, Jeová, Jirei, Rafá, aquele que criou o mundo, você vai ser grandemente abençoado. Que Deus abençoe o seu corpo, a sua alma e o seu coração. Um forte abraço. Que os beneplácitos do Senhor, as bênçãos do Senhor, possa ser com toda a sua vida, agora e para todo sempre. Amém e amém. Graças a Deus.